Você quer fazer uma revisão sistemática com meta-análise, você precisa de uma boa ideia. De onde vai tirar essa ideia? Eu sempre gosto de trazer um problema no início, mas vamos lá. Primeiro a gente vê um médico triste, frustrado, dizendo que não tem tema de pesquisa. Depois a gente vê um médico sorrindo, ele feliz, tal, e ele diz a seguinte coisa: tenho várias fontes na mente, beira-leito, artigos recentes, diretrizes, congressos, mentores, subgrupos e desfechos secundários. Arthur, é muita coisa. Vou falar disso. Tenha calma, tá? Então, no fluxograma visual, a gente vê aqui que uma dúvida clínica se transforma em uma pergunta científica e em publicação. Então, problematizando isso, uma ideia ruim pode condenar todo o seu trabalho, toda a meta-análise. A primeira ameaça a uma revisão sistemática não é a estatística. A gente pensa na estatística, né? Meta-análise vem o forest plot. Não. A primeira ameaça é uma ideia ruim. Então, você tem uma ideia fraca, irrelevante, ou que você copiou de outro trabalho, ou que não vai responder a uma coisa que precisa ser respondida, a uma incerteza clínica real, vai condenar teu trabalho. Você precisa saber de onde começar. Então vamos lá, é uma cascata. Se você não tiver uma boa ideia, você não faz uma boa pergunta. Sem uma boa pergunta, você não faz uma boa busca. Sem uma boa busca, você não faz uma boa meta-análise. Então, é o básico bem feito. A gente vai do início, do zero, até a publicação, até a PubMed. Então, antes de você pensar na PubMed, de pensar em Ryan, Forest Plot, risco de viés, tem uma etapa anterior que vai ajudar ou vai destruir o seu projeto, que é simplesmente a ideia. Essa ideia fraca, você gasta semanas, dias, meses em um tema que não vai responder a uma dúvida real. Não acrescenta literatura ou que ele já foi respondido. Você vai estar fazendo uma coisa repetida ou até pior. Quando a ideia ela nasce de uma cópia, modismo ou apenas de uma leitura superficial que você fez de uma base de dados, ela vai comprometer toda a credibilidade do pesquisador. E quem é o pesquisador nesse caso? É você. E eu acredito que você não quer que comprometa a tua credibilidade. Então não faz isso. A meta-análise ela não começa no software, não começa no programa. Ela começa num olhar clínico, no olhar científico de saber identificar boas ideias. Ideias ruins, de novo, vão gerar retrabalho, vão gerar um tema irrelevante, um projeto inviável, um artigo rejeitado no final, quando você já fez tudo, e umas conclusões sem impacto. Então vamos lá. Eu trouxe de uma forma bem simples. A gente vê uma árvore com os galhos que são as etapas de uma meta-análise. A gente tem a busca, tem a pergunta de pesquisa que é a Picot, a extração de dados, a análise que é a estatística, tá? Que é a meta-análise, e a publicação. Mas toda ela está pautada numa árvore com tronco podre. Ou seja, ela surgiu de uma fonte ruim. E aí eu coloquei embaixo uma frase que resume isso. Se a raiz é ruim, todo projeto adoece. A sua meta-análise ela pode morrer antes mesmo da primeira busca. Se você não tem uma boa ideia, não adianta você prosseguir, tá bom? Então vamos para a parte prática. De onde eu vou tirar a minha ideia? As ideias elas vão nascer onde tem incerteza. Como o Dr. Anderson disse, ela é uma síntese dos resultados. Então você tem que ver algo que ainda não foi respondido e que tem sentido de ser respondido, que tem uma lacuna real e reunir aquilo para fazer uma análise, para fazer uma estatística, para fazer tabelas, etc. Então, de onde? Dúvidas clínicas, novos estudos, orientadores, congressos, diretrizes, subgrupos e desfechos secundários. Então, a ideia dessa meta-análise é uma pergunta científica que ela vai ser respondida pela síntese da literatura, pela reunião de estudos. Então, de forma prática, se eu fosse dizer para você, de onde eu tiro ideias? Beira-leito é quando você está com o paciente, você está atendendo, você está na enfermaria, você veio e você pensa, será que esse medicamento sozinho ele é melhor que outro associado? Será que esse medicamento ele é melhor para esse paciente ou para esse, ou é melhor que o placebo? Então, é uma dúvida do dia a dia. Segunda fonte são os RCTs, ensaios clínicos randomizados e as publicações recentes. Poxa, se tu gosta da nefrologia, acompanhe as revistas da nefrologia. Lá saem estudos novos que você pode tirar ideias para os seus trabalhos, não copiando, mas você pode se inspirar, tá? Como? Mais para frente falaremos. Orientadores, chefes e mentores. Poxa, esses caras, eles são especialistas naquele assunto. Se eu, por exemplo, gosto da gastro, eu tenho que colar em um gastro que goste de pesquisa. É através dele que eu vou perguntar, professor, se o senhor tem como me ajudar? Qual um tema quente da sua área que eu posso fazer um trabalho? Eu posso reunir estudos? Congressos, porque vão trazer o que tem de mais novo, você pode ter muitas dúvidas. Diretrizes, vou comentar por que especificamente. Análise de subgrupo, por exemplo, um estudo ele analisou os pacientes em geral que usavam uma droga. Então você pode fazer uma meta-análise
que analise os pacientes idosos que usam aquela droga, ou os pacientes que são crianças e usam aquela droga. E desfechos secundários. Muitas vezes esse mesmo estudo, ele analisou muitos desfechos e ele não focou em um específico e você viu que é relevante. Como? Através da leitura da literatura, você viu que é relevante. O que é que você pode fazer? Uma meta-análise pautada naquele desfecho. Tá bom? Então, nas diretrizes, onde é que você foca? Em recomendações fracas ou que ainda não foram consolidadas, porque é uma dúvida, é uma lacuna, cabe você responder se for possível, se for viável. Vamos falar disso. Então, você pode usar os subgrupos e os desfechos secundários, tá? Eles vão revelar as perguntas que aqueles estudos originais, eles não tiveram a capacidade total de responder. Qual o ponto comum entre todas essas fontes de ideias que eu falei? Primeiro, tem uma incerteza. Tem uma literatura acumulada, ou seja, tem estudos para você sintetizar, tem uma relevância clínica e você tem a possibilidade de novo de síntese. Então, a meta-análise, ela entra nesse cenário. Tem uma pergunta relevante e essa literatura ainda não resolveu bem. Quem domina essas ideias não depende de ninguém, você vai criar as suas oportunidades. O princípio, a palavra é autonomia, tá? Antes da técnica, você tem que ter autonomia. Então, você tem que ter essa capacidade, esse olhar científico de você enxergar perguntas onde outros estudantes, outros médicos, colegas seus apenas vão ver uma rotina, vão ver artigos isolados ou vão ver recomendações incertas. Então essa é uma imagem que eu resumi basicamente as fontes que você pode ter de ideias, beira-leito, RCT, publicação, orientador, etc. Tá?